GL Freitas, convém ir diretamente aos factos e números porque as comunicações podem voltar a trair-nos. Alô, GL? Está bem. Alô, Alves Ok. Fernandes, não sei se agora me conseguem Vamos, ouvir. vamos a isso. Perfeito. Bem, factos e números. Talvez o mais agravante podia ser a questão da alimentação. Todos nós sabemos que, enquanto profissionais de saúde, uma boa medicação só surte efeito quando o paciente tem também a alimentação a acompanhar o processo. E no AMBO, infelizmente, as principais unidades hospitalares, Hospital Geral, por exemplo, quanto mais consegue servir uma refeição ao dia aos pacientes lá internados. Às vezes passa por uma massa com uma conserva, outras vezes passa por uma sopa, uma vez ao dia. Já os hospitais de segunda instância, os hospitais municipais, infelizmente servem uma refeição ao dia, mas aos técnicos, aos profissionais de saúde. Os doentes já não têm direito à alimentação por conta da situação socioeconômica que os hospitais atravessam. Por outra, é a questão das farmácias. Infelizmente, a questão de não haver pagamentos, os fornecedores cortaram o abastecimento de farmácia, quanto mais trazem aqueles produtos que já estão quase a expirar, no fim, na data limite para expirar. E já tivemos 2 casos aqui no AMBO, em que talvez o fiel de armazém ou do estoque do hospital não foi muito atento, acabaram continuando a dar os medicamentos expirados que estavam no armazém. Por quê? Porque eles vêm já na data limite. E os administradores dos hospitais não têm o poder de negociar a entrega de medicamentos com maior prazo porque são quase que oferecidos, né? Não é uma negociação de facto por conta das dívidas avultadas. O pessoal de limpeza, idem, estão numa espécie de greve técnica, fazem os serviços mínimos, porque sabem que se abandonarem o posto também vão para o desemprego. Então, estar no desemprego e continuar no emprego onde estão há 1 ano, vão agora para o 13º mês sem salário, preferem fazer os serviços mínimos, o que obriga os técnicos, profissionais de saúde, a limparem as suas próprias secções. O pessoal de limpeza contratado pelo hospital limpam apenas os corredores principais, os quartos de banhos principais, uma vez ao dia. E aí o profissional de saúde tem que limpar a sua própria secção, tem que limpar o seu próprio quarto de banho. E houve até um caso de funcionários do Hospital Municipal do Mungo que queriam ser transferidos para a periferia por terem denunciado um caso desses, do hospital super sujo, e convocaram os profissionais de saúde para fazer limpeza numa unidade que tem contrato para a prestação de limpezas, não é? E, infelizmente, a empresa não abandona, mas também não faz conforme o contrato por conta do não cumprimento da parte da entidade contratante. De forma geral, os serviços de segurança também acabam sendo afetados. Estão a fazer os serviços mínimos, que são os guardas à porta de entrada, saída e de alguns lugares estratégicos, mas o resto dos hospitais, o resto da área hospitalar está completamente entregue ao abandono, o que vai fazendo com que se furtem meios dos acompanhantes, dos doentes, de alguns utentes que entram para fazer uma consulta, volta, a motorizada já não está. E, para piorar, é a questão da energia elétrica, principalmente para aquelas unidades que têm os blocos operatórios, como é o caso do hospital também onde eu funciono, que até o Hospital Geral do AMBO descentralizou a maternidade para lá, né, por conta das obras de restauros que estão a ser feitas no Hospital Geral do AMBO. Hoje, nessa altura da época chuvosa, Alves, há muito corte no fornecimento de eletricidade no sistema interligado. Há muito corte. Basta chover, tem que se desligar por conta das descargas elétricas que podem danificar o equipamento. E aí as unidades são forçadas a ligar o gerador como energia alternativa. Só que para você ter o gerador a trabalhar por 8 horas, 6, 8 horas, tens que ter capacidade logística de ter gasóleo suficiente. E o que não se tem. Então, liga-se de tempo em tempo, tem uma pessoa no bloco, liga-se, às vezes a energia vai quando tem alguém no bloco e de repente não tem o gasóleo, tem que se correr para buscar uns 40 litros, 60 litros para abastecer até terminar aquela cirurgia. Nós estamos a passar por momentos caóticos no nosso sistema de saúde. E é como já disseram os colegas, os companheiros que estão aí no painel, não há o sentido de humanização dos serviços de saúde. E o Presidente da República havia dito, eu lembro, poderá faltar dinheiro para quase tudo, menos para o setor da saúde. Foram palavras do próprio Presidente da República. Hoje estamos há mais de 1 ano
que o setor da saúde não recebe o mínimo que pode receber para executar os seus serviços. Até o combate à fome e à pobreza recebe, mas a saúde não, e a consequência são essas que nós estamos vivenciando nos hospitais de primeira instância, nos hospitais gerados e hospitais de referência. Jael de Freitas, e como está assim muito rapidamente a situação no CFB? Creio que é aí que está a pediatria, não? Está a pediatria, não é? Fruto da questão da descentralização dos serviços do Hospital Geral do Ambo, que é uma grande unidade de referência a nível da região, não só da província como da região, está em obra de restauração, então descentralizou-se a maternidade para o Hospital Municipal, Cambiote, e descentralizou-se a pediatria para o Hospital do CFB. É uma enchente terrível, infelizmente. E aqui isso foi confirmado pelo próprio diretor, né? Há 2 crianças por cama, por conta da quantidade de pacientes, em função da quantidade de cama. O Hospital do CFB tem capacidade para 130 camas, e nessa altura, antes de ontem, tinha um número de pacientes de 260 e tal pacientes, o que obrigou a colocar 2 pacientes por cama. Isso até já tem sido um hábito nas nossas unidades hospitalares, principalmente nessa época chuvosa, por conta do pico da malária. E aí vem a questão da própria carência dos fármacos, que já dissemos, a falta de alimentação, a falta de capacidade do próprio hospital de dar resposta. E também as pessoas, como não estão ainda acostumadas com o CFB, nem toda a informação foi passada, eles continuam a frequentar o Hospital Geral, e até porque o banco de urgência da pediatria continua no Hospital Geral. Eles vão ao Hospital Geral, é aí onde são atendidos, fazem a consulta e depois são transportados num autocarro, não é, para a pediatria, onde tem as camas para internamento. E nessa transportação já recebemos também denúncias de que os pacientes são levados de forma desumana, mas podemos constatar que os pacientes vão sentados, as mães que vão com as crianças ao colo vão sentados, só que há sempre mais um acompanhante, mais uma trouxa, mais um embrulho, e isso vão pondo no corredor do autocarro, vão pondo nas portas, etc. E dá a sensação de que os pacientes estão indo de forma desumana, mas confirmou-nos o diretor, e nós constatamos que os pacientes vão sentados. O número de cadeiras do autocarro é que vão os pacientes que vão para ser internados. E agora, os graves, Alves, é preciso afirmar que os graves não vão, porque o banco de urgência continua no Hospital Geral. Os graves continuam ali no Hospital Geral, quanto mais a ambulância faz o sentido inverso, de ir buscar da zona de internamento para o Hospital Geral. Mas é preciso aqui, para terminar mesmo de forma célere, apelar a quem governa que isso é desumano. As vidas humanas importam. Nós não podemos pensar que em política vale até sacrificar a vida das pessoas. Não podemos falar com orgulho de celebração dos 50 anos. Não podemos transformar um presidente da República num grande promotor de evento e num péssimo gestor das políticas públicas. Pode faltar dinheiro para quase tudo. Pode faltar os milhões para as bandeiras. Pode faltar o dinheiro para a aquisição de viaturas protocolares ou das dispendiosas viagens do presidente da República, mas saúde é o rácio final, e porque as pessoas ficam doentes já por conta das más políticas públicas, o péssimo saneamento, a péssima condição socioeconômica das famílias que têm alimentação precária é que leva as pessoas a adoecerem. Já na doença estamos a remediar para devolvê-los à saúde, e ainda assim é o setor que está a ser mais prejudicado por conta das políticas do atual governo. Não pode valer tudo quando se tratam de vida. Isso dói a qualquer pessoa, e eu gostaria muito que o governo olhasse para isso com um outro olho de ver, com uma outra atenção, até porque 2027 está aí às portas. Se não mudarem o rumo das coisas, as pessoas serão obrigadas a mudarem quem governa, porque o governo não muda as políticas de governação. Jael Freitas, técnico de diagnóstico e terapêutica do Hospital Municipal do Ambo, muito obrigado e bom trabalho nas condições atuais, são as que temos. Muito obrigado.